No Corações a Mil de hoje, uma história emocionante de amor. A Patrícia é como muitas jovens, cheia de sonhos, vive a sonhar com um príncipe encantado. A Patrícia estava estudando na universidade, trabalhando para ajudar os pais a pagarem o curso que tanto sonhara. Ela tinha 20 anos, estava numa fase muito boa da sua vida estudantil. Naquela fase, logo ela teve uma decepção amorosa e começou a viver um tempo onde não queria saber de nada e a única coisa que queria e tinha vontade era se fechar e pronto. A Patrícia passou por um momento da vida muito difícil. Ela se apaixonou completamente por um rapaz que a enganou, mentiu para ela. A Patrícia o conheceu no intervalo de aula, em um barzinho próximo à universidade. Tudo aconteceu no primeiro olhar. Os olhares se cruzaram e penetrou no coração da Patrícia. E ela se envolveu, se apaixonou e se entregou por inteira. A Patrícia estava agora apaixonada pelo Rodrigo. Mas um dia, a Patrícia descobriu que o Rodrigo estava noivo com data de casamento marcado e tudo. Foi uma decepção enorme. A Patrícia, de feliz, passou a sentir uma dor, uma tristeza, quando descobriu que o Rodrigo estava prestes a se casar e escondeu tudo dela. A Patrícia, daquele momento em diante, não queria mais saber de relacionamento nenhum na vida. O tempo passou e, como ninguém tem controle do coração, um certo dia, o João Paulo, que trabalha na mesma empresa, mas era em turnos diferentes, ele sempre dava um jeitinho de puxar assunto com ela e ela ouvia como colega de trabalho. Até então, nada mais do que isso. A empresa passou por um processo de mudança de direção e o João Paulo começou a trabalhar no mesmo turno que a Patrícia. Os dois passaram a conversar mais e ele sempre muito agradável e atencioso com ela, que vivia um sentimento de carência e como agora estava trabalhando no mesmo turno, era possível conversar bastante. A Patrícia encontrou alguém para desabafar e tinha o João Paulo agora, que era todo ouvidos para ela. A Patrícia sempre gostou de um bom papo e assim o tempo foi passando e os dois foram se conhecendo melhor a cada dia. Um certo dia, a Patrícia foi surpreendida. Logo ela, que não queria nem ouvir falar em namoro, de compromisso, de nada, quando percebeu, já estava apaixonada pelo João Paulo. Ele tinha um jeito todo carinhoso, às vezes era meio tímido, todo fechado. A Patrícia achava aquele jeitinho de ser dele um charme e ele foi conquistando de vez ela. O João Paulo foi direto com ela e lhe pediu em namoro e a Patrícia, sem a menor dúvida, aceitou o João Paulo como namorado. Os dois começaram a namorar. Tudo era mágico na vida da Patrícia. Ele sempre romântico e carinhoso com ela. O namoro era a moda antiga, tudo certinho. Patrícia e João Paulo namoraram, ficaram noivos e começaram a pensar em casamento, tudo dentro dos conformes, tudo bem planejado. Apesar dos medos e beijos do passado, mais uma vez, ela mesma estava tentando se controlar tudo e mesmo assim não conseguiu. Durante o noivado, a Patrícia ficou grávida e os dois passaram então a acelerar um pouco mais o processo. Foi um susto, porque de uma vez só vieram 2 filhos. A Patrícia estava grávida de gêmeos. Foi uma alegria imensa, apesar do susto no primeiro momento. 2 bebês de uma vez? Que responsabilidade teria de ter 2 crianças? Nasceram o Eric e a Flávia. Foi um pouco difícil. As condições financeiras, tudo era difícil, mas a Patrícia e o João Paulo deram conta de tudo. Agora, com 2 crianças, a Patrícia teve que largar o emprego, os sonhos profissionais, ela que tanto queria concluir o curso superior, mas com 2 bebês não tinha chance nenhuma. Então, as 2 crianças passaram a ser prioridade na vida dela. O tempo foi passando e quando o Eric e a Flávia tinham 4 anos, novamente a Patrícia engravidou de novo e veio mais um menino e desta vez o Gabriel. Ela continuava se desdobrando para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, se esforçava para que nunca faltasse nada para eles. E o tempo foi passando, as crianças foram crescendo e como crescem rápidos, né? Um piscar de olhos e quando se vê já estão grandes. Aí com eles maiores, ela sentiu uma enorme vontade de retornar aos seus projetos. Sentiu vontade de voltar a estudar e concluir o curso na universidade. E o João Paulo, seu esposo, sabia disso. E ele dava todo o apoio. Mas de uma hora para outra, tudo
vira do avesso e ela ficou transtornada com um problema que apareceu e tinha que enfrentar daqui para frente. Quando algo é com a gente mesmo, a gente se segura, mas quando é alguma coisa com o filho, aí não, a situação fica realmente desesperadora. Quem é mãe, quem é pai sabe disso, e a gente prefere que as coisas aconteçam com a gente do que com os nossos filhos. O Eric, um dos filhos gêmeos da Patrícia, do nada ele começou a passar mal, tinha fraqueza, tinha enjoo, tudo muito estranho. Correram para o hospital e depois de muitos exames descobriram que ele estava com insuficiência renal. Precisaria ir com ele urgente para uma UTI. E não foi só isso, ele já teria que começar a fazer hemodiálise. Naquele dia, quando aquela doença apareceu, tudo virou e parece que tinha aberto um buraco enorme no chão e que a Patrícia estava caindo dentro dele. O Eric precisava ficar 15 dias internado e 3 vezes por semana tinha que fazer hemodiálise. Os efeitos colaterais eram horríveis. O filho da Patrícia ficava tonto, tinha ânsia, se sentia fraco e ela fazia de tudo. O Eric conseguiu entrar na fila do transplante. O filho dela precisava de um outro rim para poder sobreviver e essa espera é a coisa mais desesperadora que existe no mundo, principalmente no coração de uma mãe. Depois de 6 meses, outra bomba. A gêmea, filha da Patrícia, a Flávia, estava com o mesmo problema, insuficiência renal. Novamente aquele sufoco e começaram o mesmo tratamento no hospital, com a internação, a hemodiálise, tudo igual. O casal, consciente daquela situação, toda a família se envolveu, todos fazendo o teste para saber quem poderia ser o doador. Nenhum deles eram compatíveis. A angústia era enorme para todos da família. A Patrícia e o João Paulo sabiam que tinham que ter tranquilidade, o desespero não iria resolver nada, tinham que manter o equilíbrio, mas diante daquela situação, como conseguir como mãe manter a calma numa situação como aquela? Quem é mãe sabe como é este sentimento diante de uma situação assim, mas a Patrícia precisava ter calma, não podia perder a fé. 11 meses depois, o Eric conseguiu ser transplantado, muitos remédios, cuidados pós-operatório, enfim, estava operado, mas ainda tinha a correria para salvar agora a filha Flávia. De novo, todo mundo fez teste para saber se era compatível. Dessa vez, a notícia não poderia ser melhor. A Patrícia era compatível e ela poderia doar o rim para a filha. Imagina o alívio que ela sentia. Mesmo passando por tudo isso, a Patrícia conseguiu concluir o curso superior. No dia da formatura estavam todos lá, o esposo João Paulo e os 3 filhos. A foto de formatura era como um troféu para a Patrícia, e naquele dia ela teve a sensação de que tudo realmente iria ficar bem na vida da família. Tudo parecia muito calmo, mas o Eric, o primeiro filho que ficou doente, que fez o transplante, voltou a passar mal e foi urgente para o hospital. Primeiro falaram que não era nada, que era só uma virose, só que ele não melhorou. No hospital, exames e mais exames, e veio o diagnóstico de meningite. A situação se complicou muito rápido e uma bactéria se instalou no cérebro do filho da Patrícia. Depois de 1 mês de internação, à base de antibiótico, só que nada resolvia, o organismo dele simplesmente não reagia e os médicos disseram que ele precisava de um remédio específico que tinha somente nos Estados Unidos. E nessa hora, pai e mãe não têm limites para essas coisas. Pai e mãe não têm limite para a vida de um filho. Corre e vai atrás do remédio que custava uma fortuna. Fizeram de tudo para que esse remédio chegasse aqui no Brasil. Só que, infelizmente, não deu tempo. E o filho da Patrícia e do João Paulo, o Eric, não resistiu. Veio a óbito antes do remédio chegar no Brasil. Uma dor naquele instante cortava a Patrícia. Parecia que o coração dela tinha sido arrancado do peito e se não fosse o marido, João Paulo, e os outros 2 filhos apoiando ela teria feito uma loucura. A Patrícia relata na carta que a saudade é insuportável, traz cada dia um vazio. O filho dela era um menino tão maravilhoso
maravilhoso, estudioso. Ele estava noivo, tinha planos para se casar. A Patrícia todo dia sente uma dor enorme na alma ao saber que o filho nunca mais vai voltar, que nunca mais vai ver o filho entrar pela porta da casa e saber que nunca mais vai ouvir a voz do filho e poder dar um beijo, dar um carinho de mãe no filho. Essa é a história de hoje em Corações a Mil. A Patrícia ainda relata na carta para você que é mãe, que é pai, abre aspas, vivam todos os momentos como se fosse o último. Ame, abrace, beije, vai lá, fala agora para quem você ama, o quanto ela é especial para você. Demonstra esse amor que você tem. Cada momento é muito precioso e é único. Fecha aspas.